Então, boa noite a todos. Vamos dar início aqui a mais uma aula, do curso de Economia Política 1. Hoje é a aula do dia 15 de outubro de 2021 para a turma 2. Então, essa aula é síncrona para a turma 2 e assíncrona para a turma 1. Essa é a aula da noite. Eu quero avisar os alunos que eu já gravei, a primeira parte, no dia de hoje mesmo, pela tarde, com a turma 1. A gravação, assim que ela estiver pronta, eu vou enviar para todos, para a turma 1, para a turma 2. E essa aula aqui eu já estou gravando, e assim que ela estiver pronta também, eu vou disponibilizar para as duas turmas. Vocês receberam as duas gravações que eu enviei para a turma 2 da semana passada, do dia 8? Alguém ficou sem receber? Se alguém não recebeu, basta enviar um e-mail, para o meu e-mail institucional, acadêmico, .ufs, que está cadastrado, vocês conhecem. E aí eu envio novamente o arquivo, tá bom? Mas lá está, a gravação, acredito que foi enviada para todos, que não vai ter esse problema. Mas se alguém tiver, se alguém não, por acaso, perdeu por algum motivo, basta me solicitar por e-mail. Bom, na aula de hoje, eu vou dar continuidade à discussão que eu fiz hoje pela tarde, no dia 15 de outubro. Então, o que é que eu fiz na aula da tarde? Eu dei continuidade à discussão sobre as funções do dinheiro. Então, só para recapitular aqui, na semana passada, a gente terminou a discussão sobre o processo de troca, onde a gente finaliza aquela discussão sobre a gênese do dinheiro. E aí eu comecei a discussão sobre as funções, falei da função do dinheiro como medida geral dos valores, ou simplesmente medida dos valores. E na aula de hoje à tarde, eu discuti algumas outras funções. A função do dinheiro como meio circulante ou meio circulação. Vocês da turma 1 depois verão com mais profundidade essa discussão, depois se eu enviar a gravação. Discutir a função do dinheiro como meio circulante, deixa eu ver aqui, e também discutir a função do dinheiro como signo do valor. Certo? E finalizei a aula passada, a aula de hoje à tarde, com a discussão sobre a função do dinheiro como tesouro, ou entesouramento. O entesouramento. Então, a discussão com profundidade dessas funções, vocês vão ver na aula que eu vou enviar posteriormente para vocês. Mas só a título de ilustração, de exemplo, quando a gente fala do dinheiro como meio circulante, a gente está se referindo, por exemplo, ao dinheiro que a gente utiliza para fazer compras à vista. Então, o dinheiro que a gente utiliza para comprar o pão na padaria, o biscoito no supermercado, a camisa no shopping, enfim, o tênis no shopping, esse tipo de coisa, São todas as compras à vista, à vista, que a gente utiliza o dinheiro vivo, para pagar a mercadoria, e está se referindo à função do dinheiro como meio circulante. Só para ilustrar como exemplo a discussão com mais profundidade, vocês vão ver na aula que eu gravei hoje à tarde. Depois eu discuti a função do dinheiro como signo do valor. Discutir essa função é importante, por quê? Porque ela ajuda a nos entender a origem do papel moeda, que nós utilizamos no dia a dia, nas transações. Então, esse papel moeda, ele surge, mas ele é um mero substituto do dinheiro real existente, ou seja, do ouro. Então, tanto que o Marx formula a lei relativa à emissão do papel moeda, que a emissão do papel moeda deve se limitar à quantidade de ouro existente. Então, à medida que a economia capitalista se desenvolve, desenvolve-se a técnica de separar os padrões de medida dos preços, o padrão monetário, do conteúdo real
do dinheiro, que é o ouro. Então, essa circunstância econômica que permite, né, que vai viabilizar gradativamente a introdução do papel moeda, certo? A introdução do papel moeda. E hoje, o papel moeda é largamente utilizado, né, em todas as economias nacionais, em toda a economia mundial, inclusive. Né? Então, aqui no caso, né, o papel moeda que a gente utiliza são as notas de reais que nós utilizamos nas transações no dia a dia. Tá? Então, esse é um exemplo, né, o símbolo de valor está se referindo exatamente ao, ao papel moeda, tá? As cédulas que nós utilizamos nas transações do dia a dia. E a última função, né, de hoje à tarde que eu discuti foi a função do dinheiro como tesouro, como entesouramento. O que é que Marx nos ensina com essa função? Né? Ele argumenta, né, que à medida em que a produção capitalista se desenvolve na economia de mercados, mercados em geral, nas relações comerciais, relações de compra e venda de mercadorias, relações de troca, né, no seu conjunto, se amplia o caráter, né, universal do dinheiro, né, e também com o desenvolvimento da economia de troca, as necessidades dos produtores tendem a se ampliar ao longo do tempo, né, já que mais mercadorias vão sendo gradativamente lançadas nos diferentes mercados de bens e serviços. Essa circunstância é que vai permitir, né, é que vai, na verdade, permitir não, vai desenvolver uma contradição, né, que o Marx identifica entre o caráter qualitativamente ilimitado do dinheiro. O que é esse caráter qualitativamente ilimitado do dinheiro? Né? É o fato de que o dinheiro é utilizado universalmente como equivalente geral. Né? Então, com o dinheiro, eu posso comprar qualquer coisa, já que ele é aceito universalmente. Daí porque as criptomoedas não podem ser entendidas como dinheiro, porque elas são utilizadas de forma restrita, né? Para elas serem, por exemplo, no mercado mundial, para substituir o dólar, essas criptomoedas teriam que ser aceitas em todos os mercados. Né? Teria que haver uma aceitação universal para que a criptomoeda se tornasse dinheiro, né? Se tornasse equivalente geral da economia. Então, né, o dinheiro, né, ele serve para todo, ele é aceito por todo e qualquer agente econômico individual. Então, com dinheiro, né, você pode comprar qualquer coisa. Ninguém que esteja disposto a vender uma mercadoria vai rejeitar o dinheiro, né? Porque até a moeda legal é uma moeda de curso forçado. Então, as pessoas são, digamos assim, obrigadas a aceitar o dinheiro, né, como, digamos assim, moeda de troca. Tá? Então, se você levar dinheiro lá, se não for dinheiro falso, no shopping, o cara não tem como negar, né, o dinheiro como pagamento da mercadoria que você está comprando. Né? Por isso que a moeda é legal de curso forçado. Né? E é por isso que o Estado é responsável pela emissão do papel moeda, né? Pela criação e sua distribuição numa determinada economia nacional, né? E circulação também. Por isso que existe a Casa da Moeda aqui no Brasil, por exemplo. Né, então, essa é o caráter qualitativamente limitado do dinheiro. E a contradição que ele identifica é entre esse caráter qualitativamente limitado do dinheiro, né, já que ele é aceito universalmente por todos os agentes econômicos, todos os produtores de mercadorias, e seu caráter quantitativamente limitado. Né? Então, o dinheiro pode comprar tudo, mas desde que ele esteja, né, na magnitude adequada para viabilizar a compra dos diferentes bens e serviços. Então, o dinheiro pode comprar tudo, mas desde que ele esteja, né, o montante dele seja adequado para uma determinada transação. Então, por exemplo, para você comprar um automóvel, né, você sabe que o dinheiro pode comprar o automóvel porque ele é equivalente geral. Mas você não vai comprar um automóvel com R$100, não é isso? Então, você precisa ter mais dinheiro em mãos, né? Digamos que um automóvel de 50 mil, você precisa ter 50 mil para poder comprar um automóvel.
Então, essa circunstância desenvolve, né, a tendência, por parte de todos os produtores de mercadorias, de transformarem seu dinheiro em tesouro, ou seja, tirarem o dinheiro da circulação, né, para que ele se acumule, né, até chegar a uma determinada magnitude para viabilizar a transação, a compra de determinada mercadoria, um conjunto de mercadorias. Então, é o que a gente faz, por exemplo, quando a gente coloca o dinheiro no porquinho. Né? Quando a gente coloca o dinheiro no porquinho, a gente está entesourando o dinheiro, tirando ele de circulação. Né? A gente tira o dinheiro de circulação, ou seja, ele não vai ser utilizado para comprar outras mercadorias, aí ele vai ficar, né, guardado como tesouro, certo? E até ele ter, né, até ele chegar à quantidade adequada para viabilizar a compra da mercadoria que a gente está querendo comprar. Então, por exemplo, uma televisão de 50 polegadas, uns 3 mil e pouco reais, né, em média. Então, o que, é que a gente faz? Ah, eu não tenho 3 mil reais, o que, é que eu faço? Pego meu dinheiro, né, do meu salário, guardo no porquinho, no colchão de casa, no guarda-roupa, seja lá o que for, no cofrinho que tem na minha casa, né? Vou guardando dinheiro até ele atingir essa soma de 3 mil, né? Para eu poder comprar a televisão de 50 polegadas. Se eu quiser comprar uma Ferrari, eu tenho que juntar, até atingir 1 milhão e pouco de reais para poder comprar a Ferrari, né? Ou então para comprar um apartamento de 200, 300, 400 mil. Então, isso é a função do dinheiro como tesouro. E aí, lá na aula de lá da tarde, eu falei, né, de alguns exemplos que ilustram nessa função do dinheiro como tesouro ou simplesmente entesouramento, né? Que é a história do tio Patinhas, né? Você tem aquela caixa forte lá do tio Patinhas, né? Em que ele entesourava o dinheiro, não é isso? Ele entesourava o dinheiro, né? Entesourava o dinheiro, então ele guardava dinheiro, então ele está transformando o dinheiro em tesouro, né? Então vocês já devem ter, pelo menos o mais velho já deve ter ouvido falar de tio Patinhas, né? E outra história também da ficção que a gente conhece bem é a história dos piratas, né? Então, os piratas, eles vão atrás de tesouros, né? Normalmente, o que a gente sabe da ficção é o quê? O que é o tesouro? É um baú, né? Cheio de moedas de ouro, por exemplo, barras de ouro, coisa assim do tipo, né? Então, nós já vimos vários filmes, tem um mais recente aí da ficção, né? Que é o Jack Sparrow, né? Então, a gente conhece bem essas histórias da ficção, da literatura, enfim. E essas histórias, elas refletem exatamente essa função do dinheiro como tesouro, né? Como né? A função de entesourar. Então, o dinheiro, em função dessa contradição, ele se desenvolve a paixão, né, pelo dinheiro no seio da sociedade, de qualquer sociedade mercantil, e essa paixão, né, que vai levar essa necessidade imperiosa de guardar o dinheiro, de entesourá-lo, de petrificá-lo, né? Ou seja, de retirá-lo da circulação para permitir compras futuras, né? Então, eu acredito aqui que vocês, eu perguntei lá na outra turma, né, mas vocês alguma vez já tentaram entesourar dinheiro, né, guardar dinheiro no porquinho, alguma coisa assim. Acho que dificilmente, né, alguém aqui não tenha feito isso pelo menos uma vez na vida. Não acredito eu. Né? Porque é uma função do dinheiro. Então, ele pode ser guardado hoje para permitir uma compra daqui a 1 ano, 2 anos, etc. Né? Bom, vamos lá. Então, essas funções já foram devidamente discutidas. Só estou, né, exemplificando aqui para facilitar. A outra função do dinheiro é a função do dinheiro como meio de pagamento. Tá? Quando eu falo da função do dinheiro como meio de pagamento, não é para confundir essa função extremamente importante, tá? Mas que gera muita confusão, com a função de meio de circulação ou meio circulante. Tá? Porque qual é a origem da confusão? É a palavra pagamento. Né? Porque quando a gente compra a camisa à vista, né, o dinheiro que a gente está utilizando para comprar essa camisa, né, ele está pagando pela camisa. Né? Mas esse dinheiro que a gente utiliza para pagar a camisa à vista, uma nota de 50 reais, né, supondo que a camisa é 50,
esse dinheiro aí que a gente utiliza para pagar essa camisa, o dinheiro não está funcionando como meio de pagamento, está funcionando como meio de compra. É diferente, certo? É diferente. Então, vou chamar a atenção. Toda e qualquer compra à vista, em que você utiliza o dinheiro, né? O papel moeda, certo? Ou uma moeda de ouro, etc. Esse dinheiro, certo? Esse dinheiro não funciona como meio de pagamento. É claro, quando a gente compra algo à vista, com a utilização de dinheiro vivo, o dinheiro não está funcionando como meio de pagamento, está funcionando como meio de compra ou meio circulante. É a mesma coisa. Né? A gente pode chamar de meio circulação ou meio circulante, é a mesma coisa. Vocês vão ver na aula anterior, né, que eu gravei, que eu vou mandar para vocês. Quando é que o dinheiro funciona como meio de pagamento, que é uma coisa diferente? O dinheiro funciona como meio de pagamento, e é isso que eu quero que vocês entendam, né? Quando há uma separação no tempo e no espaço entre o ato de compra da mercadoria, o ato de compra da mercadoria, então o ato de compra vai ocorrer num determinado período de tempo, certo? Vou chamar aqui X, período X. Né? Então, quando há separação no tempo e no espaço, né, entre o ato de compra e o ato de pagamento da mesma. Significa o quê? Que o agente econômico vai comprar a mercadoria, por exemplo, hoje, e só vai pagar numa data futura, certo? O dinheiro que ele vai utilizar para realizar o pagamento na data futura é que é meio de pagamento. O professor está muito confuso, eu não estou entendendo. É simples. Todos aqui têm cartão de crédito, não tem? Ou a maioria? Vocês não têm cartão de crédito? Quem tem cartão de crédito aqui? Eu não quero não emprestado, é só para exemplo, pessoal. Então, a Juliana tem cartão de crédito. Juliana, no seu cartão de crédito tem data de vencimento, correto? Correto? Pois bem, aí eu vou citar aqui como exemplo. Digamos, né, que o cartão de crédito da Juliana vai vencer no dia 10 de novembro, né? Eu vou explicar. Eu vou explicar, Arthur. Então, cartão da Juliana, todo mês, né, o mês de vencimento é 10 de cada mês. Então, como já estamos 15 de outubro, o próximo vencimento do cartão de crédito dela vai ser 10 de novembro. Tá? É só um exemplo hipotético. Pois bem, aí Juliana, né, vai no shopping e compra uma camisa. Só que ela não vai utilizar dinheiro vivo, ela vai utilizar o cartão de crédito. Então, veja, digamos que ela comprou hoje, 15 de outubro, certo? Ela comprou hoje, 15 de outubro. Então, o ato de compra foi realizado que dia? 15 de outubro de 2021. Só que ela vai pagar hoje? Não. Ela vai pagar, né, após o vencimento, né, da fatura. Né? Que aí tem um período, né? Então, por exemplo, se ela comprou hoje, né? Aí essas compras que ela vai fazer, né? Tem um termo lá que eles usam, os lojistas usam, né? Os administradores de cartão de crédito, né? Que é, por exemplo, para cair na fatura de novembro, ela tem que fazer compras até o dia, sei lá, 28 de outubro. Eu esqueci o termo. Alguém lembra aqui? Você lembra, Juliana? Então, tem um termo, né, técnico, eu não vou me lembrar agora, né? Que é o seguinte: quem tem cartão de crédito, né? Você tem um período, certo? E todas as compras que vão ser feitas dentro desse período, certo? Vou botar como exemplo aqui, só esqueci o termo normal. Então, por exemplo, todas as compras que a Juliana faz, por exemplo, de primeiro, do dia 1º ao dia
25 de cada mês, só vai ser cobrada na fatura do mês seguinte, tá? Então, por exemplo, o que ela comprou de 1º de outubro até o dia 25 desse mês, só vai cair, essas compras só vão cair, né? Só vai, né, ter que pagar essas compras na fatura de novembro. Aí a compra que ela vai fazer, né? No próximo ciclo, é isso. No próximo ciclo, né? Os ciclos normalmente é um mês. Eu botei 1 a 25, né? Vamos botar aqui 1º de outubro a 1º de novembro. Dentro desse ciclo, ela vai ter que pagar na fatura de novembro, que é o mês imediatamente posterior. Aí a compra que ela fizer de 1º de novembro, certo? Até 1º de dezembro ou 31 de novembro, ela só vai pagar na fatura de dezembro, ou seja, 10 de dezembro. Né? É exatamente isso, mas se chama ciclo, certo? Se chama ciclo. Às vezes é 10 dias antes, às vezes 7 dias, mas o nome só para o exemplo aqui, né? Então, toda compra que ela fizer de 1º de outubro a 30 de outubro, que é o último dia do mês, né, o 31, se eu não me engano, ela vai ter que pagar em novembro. O que ela fizer de 1º de novembro até o último dia de novembro, ela vai pagar em dezembro e assim sucessivamente, é o ciclo. Então, ela vai comprar hoje dia 15, então está dentro do ciclo atual. Tá? Então, o pagamento dessa camisa que ela comprou hoje só vai ser realizado 10 de novembro, né, que é o dia de vencimento do cartão. Tá? E aqui eu não estou... eu estou imaginando que ela vai pagar exatamente na data correta. Né? Porque se ela pagar depois, ela vai pagar uns juros, etc. Né? E também ela não vai pagar antes. Só para facilitar o exemplo, ela vai pagar exatamente no dia 10 de novembro. Então, o que acontece? O dinheiro que ela vai utilizar para pagar a fatura, né, de todas essas compras, a fatura do dia 10 de novembro, né, de todas essas compras que ela fez ao longo do mês de outubro, esse dinheiro que ela utilizou para pagar a fatura de novembro, né, do cartão de crédito dela, é o que nós chamamos de meio de pagamento. Certo? É o meio de pagamento. Por quê? Certo? Por quê? Porque o ato de compra não coincidiu com o ato de pagamento da mesma. Então, ela comprou essa camisa hoje, 15 de outubro, e só vai pagar, né? Claro que ela tem que pagar outras, né, compras, mas digamos que ela comprou só essa camisa. Né? Então, ela vai pagar essa camisa R$ 50, a fatura do mês que vem vai vir R$ 50. E aí eu não estou levando em consideração a taxa de, né, a anuidade, etc. Vou dizer que ela não paga anuidade. Então, a fatura de novembro vai ser exatamente R$ 50. Então, quando ela pegar os R$ 50 para pagar a fatura no banco, né? Ou então pagar por boleto bancário ou débito automático, esse dinheiro que ela utilizou é meio de pagamento. E aí entra a questão do Arthur. Arthur, não importa se ela comprou a prazo ou à vista a camisa. Digamos que ela comprou a prazo. Então, a primeira prestação vai ser o quê? 10 de novembro, né? 2 vezes. E a segunda prestação vai ser 10 de dezembro. Não é isso? Ela parcelou, né, em 2 vezes a compra da camisa. Então, ela vai pagar R$ 25 em novembro, a primeira parcela, e R$ 25 em dezembro. Não importa se ela comprou a camisa à vista ou a prazo. O que determina aqui a função do dinheiro como meio de pagamento é que o ato de pagamento só ocorreu numa data posterior em relação à compra da mercadoria. Ela comprou a mercadoria hoje, mas só pagou na situação 1, né? Quando ela comprou em uma vez só, né? À vista, né? Que a gente fala, ela pagou a fatura do cartão de R$ 50 no dia 10 de novembro. Esses R$ 50 é meio de pagamento. A mesma coisa acontece se ela pagar R$ 25 no dia 10 de novembro e mais 25 no dia 10 de dezembro. É meio de pagamento também. Certo? É meio de pagamento também.
Não importa se a compra no cartão de crédito é à vista ou a prazo. Tá? O que interessa, o que importa aqui é a diferença entre o ato de compra da mercadoria e o ato de venda da mesma. Ou de venda não, desculpa, de pagamento da mesma. Né? Então, ela só vai pagar a fatura, na primeira situação, uma vez em novembro, né? Que é R$ 50, ou então, na situação B, R$ 25 em novembro e 25 em dezembro. Tá? Então, no caso dos cartões de crédito, o dinheiro funciona como meio de pagamento. Ele vai liquidar, né, a compra da mercadoria somente numa data posterior. Nos cheques é a mesma coisa. Né? Hoje não é muito utilizado os cheques, né? Sai um pouco de moda os cheques. Né? Então, mas nos cheques era a mesma coisa, o princípio é o mesmo. Você compra a mercadoria hoje, você deixa o cheque. Aí a loja, né, que está com o seu cheque em mãos, vai compensar, né, no dia que está previsto, né, para fazer a compensação. Né? Então, ela comprou, digamos, no cheque. Digamos que a loja aceite. Então, deixou lá o cheque, né, assinou o cheque bonitinho, etc. Aí a loja vai fazer a compensação, né, vai pegar o dinheiro, né, referente à venda da camisa somente na data, né, que está lá, né. Pix, transferência e débito funciona como... Não, funciona como meio de pagamento. Não é de compra. De compra é compra à vista, você usa dinheiro vivo. Todas essas transações eletrônicas, seja via cartão de crédito, seja via cartão de débito, né, o dinheiro funciona como meio de pagamento. Tá? Então, por exemplo, você vai numa loja, antes de passar para alguém aqui, você vai numa loja e compra lá no mercadinho, por exemplo, eu faço isso direto, por exemplo, compro um débito, né? Compro pão, por exemplo, que eu compro direto aqui pão, né? Aí tem lá, boto lá, compro uns 3 pacotezinhos, né, de pão, dá uns 14, 15 reais, tá? Ou então pão francês. Aí eu boto lá, né, peço a pessoa para passar no débito, né, o caixa. Aí eu digo, não, mas aí o dia está funcionando como meio circulante. Não, está funcionando como meio de pagamento. Por quê? Porque é o seguinte, quando você não faz a compra no débito, não sai o comprovantezinho da compra, um comprovante fica na sua mão e um fica com o lojista, correto? Aquele comprovante ali que está na mão do lojista, né, é a garantia que ele vai receber o dinheiro relativo a essa compra que foi feita, né, online, numa data futura. Certo? Mesmo nas compras a débito, ele só vai receber o dinheiro vivo, numa data futura. Tá? Ali ele fica ali como garantia de que a transação realmente foi efetivada. E que ele tem tem direito a esse dinheiro numa data futura. Tá? Mas o que importa aqui, né, para a explicação aqui do meio de pagamento, é o quê? Que o ato de compra, então, quando eu compro o meu pão, né, e o ato de pagamento do mesmo, né, quando o lojista vai lá, né, pegar o dinheiro vivo, né, por isso que ele guarda todos esses comprovantes, o ato de pagamento só se dá numa data futura. Ali, aquele comprovante é só uma comprovação de que a transação foi efetivada eletronicamente. Para a gente, né, é como se fosse meio circulante. Por quê? Porque quando a gente vai consultar o saldo, já está descontado lá, né? Mas ele só vai receber o valor, né, numa data futura, o lojista. Tá? Então, porque, por exemplo, o Pix, no caso, cai na hora e tal, aí eu achei que poderia Não, funcionar. Aí, no caso, só vale em espécie mesmo. exatamente. Né? Ele vai receber esse dinheiro em data futura. Certo? Agora sim, provavelmente, né, ou ele pode receber em, em dinheiro vivo, né, em papel moeda, ou então o banco pode transferir o dinheiro para a conta do dono do mercado, certo? Para a conta do dono do mercado. Mas, de qualquer forma, o pagamento só vai ocorrer na data futura.
É como se ele tivesse que fazer compensação, né, somente para receber o dinheiro depois. Aí, né, é isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Tanto na compras a crédito como a débito, o dinheiro funciona como meio de pagamento, porque o ato de compra difere, né, no tempo e no espaço do ato de pagamento da mercadoria. Então, a mercadoria foi vendida hoje, mas o pagamento da mesma só vai ser realizado numa data futura. E o dinheiro que é utilizado para, né, viabilizar esse pagamento numa data futura funciona como meio de pagamento. Então, é o caso dos cheques, dos cartões de crédito, de débito, de Pix, né? Compras e débitos eu já falei, né? Os financiamentos e boleto bancário, né? Aí, tudo provém, né? Todas essas técnicas, né? Todos esses mecanismos, instrumentos, né? Do comércio, que a gente utiliza no comércio, provém dessa função do dinheiro como meio de pagamento, certo? Então, por exemplo, você pode comprar, né? Ao invés de comprar com o seu próprio cartão de crédito, você pode financiar a compra de uma televisão lá na Casas Bahia. Tem um carnê lá, certo? Então, você vai comprar lá a televisão, aí, né, você vai ter uma dívida. Aí você vai ter aquele carnezinho, né, com, sei lá, 12, 20 prestações, né? E o pagamento, né, de cada parcela só vai se dar em data futura. Então, a compra ocorreu hoje, mas o pagamento, né, vai ocorrer em datas futuras, de acordo com o número de parcelas, né, número de prestações que você escolheu para parcelar a compra do seu televisor, do seu refrigerador, seja lá o que for. Do eletrodoméstico que você quis comprar lá na Casa Bahia ou em qualquer outra loja desse ramo. Ponto Frio e por aí vai. Né? Então, esses boletos bancários, certo? Todos esses instrumentos aí provém dessa função do dinheiro como meio de pagamento. Por que eu estou Por que eu estou chamando a atenção especial para essa função? Porque todo sistema de crédito capitalista, né, ele se estrutura a partir dessa função do dinheiro como meio de pagamento. Né? Então, os boletos bancários, carnês que a gente paga, né, de uma loja. Por exemplo, quando eu comprei o sofá aqui de casa, foi através do carnê. Né? Foi através do carnê? Foi através de um carnê. Eu não comprei, porque na época eu não tinha cartão de crédito. Aí eu comprei, foi em 2017, já paguei tudo. Mas eu comprei através do carnê. Eu paguei durante tantos meses o sofá daqui de casa. Né? Vou dar outro exemplo de função do dinheiro como meio de pagamento. Quando você financia um automóvel, né? Você dá uma entrada, esse valor da entrada é meio circulante, só que o restante que você financiou, né? Que o banco lhe emprestou dinheiro para você, né? Financiar o resto do valor do automóvel. Aí você vai lá e aí vai ter o financiamento. Você vai pagar em, sei lá, 3 anos, 4 anos do seu automóvel. O dinheiro que você utiliza para pagar cada parcela do seu financiamento, ou da casa ou do automóvel, é meio de pagamento. Certo? É meio de pagamento. Então, todo o sistema de crédito é estruturado com base nessa função do dinheiro como meio de pagamento. Se não fosse essa função do dinheiro como meio de pagamento, não existia sistema de crédito no capitalismo. Né? Inclusive, eu queria chamar a atenção de vocês, da função do dinheiro como meio de pagamento que surge, né, duas figuras importantes, duas figuras econômicas importantes, que são o quê? A figura do credor e do devedor. Certo? Credor e devedor. O que é o credor? Então, por exemplo, eu produzo esse mouse. Aí eu tenho uma loja que vai vender os mouses, né, que minha empresa produz e vende, né, no mercado. Aí o Arthur vai lá e compra. Só que o Arthur não tem dinheiro para comprar, né, à vista, né? Não tem dinheiro, né, para comprar esse mouse à vista. Aí o Arthur vai lá na minha loja e compra um mouse que eu produzi, né, a minha empresa produziu, financiado. Né?
ao se efetivar essa transação econômica, né? Ao se efetivar essa transação econômica, então eu passo a ser credor, nessa situação aqui específica, e o Arthur passa a ser o quê? Devedor. Certo? Por que devedor? Porque ele comprou a mercadoria, certo? E o contrato, né, que foi efetivado mediante a compra desse mouse, prevê que o Arthur vai realizar, né, os pagamentos em, por exemplo, 3 parcelas desse mouse em datas futuras. Então, Arthur se torna meu devedor. E eu, nesse caso, nessa relação aqui, né, me torno credor. Então, o credor é o agente econômico, né, que tem pagamentos a receber em datas futuras. Certo? Tem pagamento a receber em datas futuras. Diga, Arthur. No caso, essa parte assim, eu fiquei um pouco confuso, porque, por exemplo, no caso, eu que estou comprando, aí no caso, a dívida é minha, certo? Isso. Então, aí no caso, porque se eu não me engano, o professor de contabilidade falou que quando você passar a ter uma dívida, aí entra no balanço lá como crédito. E aí, no caso, quem tem a receber, entra É no crédito para a débito. empresa, mas é a empresa que vai receber. Uhum. Exatamente. Só que ela vai receber numa data futura, mas é um crédito que ela tem a receber. Certo? Mas isso é o patrimônio da empresa. Né? Para o balanço patrimonial da empresa. Tá? É crédito realmente para a empresa, que ela vai receber, né? Ela vai receber. Não, não, no caso, para a empresa, entrava como débito, só que não circulante. No caso, que é para quando você recebe pagamentos futuros. Aí, no caso, eu fiquei um pouco confuso. Porque, no caso, O professor falou o quê? Deixa eu entender. porque assim, no caso, por exemplo, a empresa, no lado da empresa, quando ela tem contas a receber, aí pode entrar como clientes no circulante, e se for a longo prazo, pode entrar no não circulante como a longo prazo, mas na parte de débito, porque é que a empresa tem a receber. E aí, no caso, se fosse a empresa que estivesse comprando de outra coisa, aí entraria no crédito como duplicatas a pagar ou conta semelhante a isso. Por isso que eu fiquei um pouco na dúvida. Então, é confuso mesmo, sabe? Tipo, débito não é quem deve, Mas, mas ó, quem. veja bem, essa, essa discussão de contabilidade não é minha praia, certo? Só que aqui eu não estou me referindo às contas do ativo e do passivo, Arthur, certo? Eu não estou me referindo às contas do ativo e do passivo de uma empresa, certo? Eu estou me referindo, certo, a uma transação econômica entre dois agentes diferentes, certo? Do ponto de vista do comprador da mercadoria, certo? Ele compra essa mercadoria com a promessa de que ele vai pagar em datas futuras. E para quem vende a mercadoria, certo? Para quem vende essa mercadoria, certo? Esse dinheiro a receber em datas futuras, certo? Vai ser um crédito. Talvez o que você esteja me dizendo é o seguinte: no momento da transação, né? Essa empresa, por exemplo, a minha empresa está vendendo mouse. Certo? Então, esse mouse vai ter que ser subtraído. Certo? Vai ter que ser subtraído do patrimônio da empresa. Ele foi vendido, não pertence mais à empresa. E o dinheiro a receber em datas futuras vai ser um crédito.
Então, você tem um passivo, né? Um passivo a menos, que é o que for a mercadoria que foi vendida. Eu acredito que essa é a lógica, né? Tem que ver lá com o seu professor e tudo, mas aqui é outra coisa. Mas, de qualquer forma, né? A empresa não vendeu a mercadoria, então vai ser subtraída, é negativo, né? Porque essa mercadoria agora não pertence mais à minha empresa, ela foi vendida, certo? Então, você subtrai do ativo, né? E esse dinheiro a receber em data futura vai ser um crédito que a empresa vai receber, mas só em data futura. Tá? Como na contabilidade, né? Como na contabilidade, o que prevalece é aquele princípio das partidas dobradas, não é isso? A cada lançamento a crédito, não é isso? Você tem em contrapartida um lançamento a débito, correto? Então, qual é o crédito dessa empresa? Digamos que esse mouse custa R$ 80. Qual é o crédito da empresa? É os R$ 80 que ela vai receber em datas futuras. Esse é o crédito. E qual é o débito? É que esse mouse não faz parte mais do patrimônio da empresa. Então, você debita menos 80. Entendeu? Aí você tem que ver lá em qual conta, qual daqueles diferentes elementos do passivo da empresa representa, né, a, a redução do seu capital mercadoria. Certo? A redução do seu capital mercadoria. Você tem que ver qual é a conta equivalente a isso. Porque quando você vende a mercadoria da própria empresa, né? Quando a empresa consegue vender a mercadoria dela, aí tem uma redução do ativo dela. Não é isso? Não é isso? Você tem uma diminuição. Mas, por outro lado, essa venda vai implicar no crédito, que é o dinheiro a receber em data futura. Aí você tem que ver qual é o elemento lá do passivo e do ativo que corresponde a essa transação aqui que eu chamei a atenção. Né? Mas na contabilidade sempre prevalece o princípio da partida dobrada. A cada lançamento a crédito corresponde o lançamento a débito. Para você poder o quê? Fechar todas as contas do sistema. Não é isso? Então é assim que as empresas vão acompanhando, né, a evolução do patrimônio delas, através dessas contas do ativo e do passivo. Agora, se você me perguntar, professor, quando ela vende quando sua empresa, por exemplo, vende o mouse, isso corresponde a qual elemento lá do ativo ou do passivo? Aí eu não sei dizer. É um contador que faz esse registro. Certo? E o dinheiro a receber em data futura, né? Como, por exemplo, da venda aqui, né? E quando a Casas Bahia vende a geladeira, ela vai receber esse dinheiro em data futura. Você não concorda comigo? Vai receber esse dinheiro em data futura. Agora, como ela vai registrar isso, aí é um contador, que é um especialista nessa área. Entendeu? Qual elemento lá do Entendi. ativo passivo corresponde a essa transação, aí eu não sei. Meus estudos de contabilidade estão bem ultrapassados. Certo? Então, esqueça esse lado da contabilidade, né, do ativo e do passivo, que é importante, você tem que saber, né, obviamente, como economista. Né, não siga meu exemplo, mas, né, o que importa aqui é essa transição do ponto de vista da função que o dinheiro desempenha. Certo? Do ponto de vista da função do dinheiro, toda transação que envolve, de um lado, credor e, por outro lado, devedor, né? Essa relação onde você tem onde você tem uma pessoa que tem a receber um crédito em data futura e a pessoa que, né, tem que pagar, né, a dívida em datas futuras. Esse tipo de relação social é que dá origem à função do dinheiro como meio de pagamento. Agora, como isso é registrado lá na contabilidade, eu não sei. Tá? Como isso é registrado na contabilidade, eu não sei. Agora, o que eu sei é que, né,
toda compra em que, todo intercâmbio de mercadorias em que o ato de compra se diferencia no tempo e no espaço do ato de pagamento, como nos casos que eu citei aqui, certo? O dinheiro está funcionando como meio de pagamento. Então, cheques, boletos bancários, né? Cheques, boletos bancários, cartão de crédito, de débito, Pix, tudo isso, né? Todos esses instrumentos econômicos, digamos assim, provém da função do dinheiro como meio de pagamento. Todo sistema de crédito é estruturado a partir da função do dinheiro como meio de pagamento. Se o dinheiro não desempenha essa função, né, de viabilizar o pagamento, né, das mercadorias compradas em datas futuras, você não teria sistema de crédito no capitalismo. Provavelmente o capitalismo já teria morrido, teria deixado de existir, né? A maioria das pessoas não consegue comprar tudo à vista, por uma razão simples, uma razão óbvia, né? É o capitalismo. Imagine carros, não ia vender. Neymar, Cristiano Ronaldo comprando um carro não ia ser suficiente para dar conta de toda a demanda por carros. Não é isso? Até porque eles não iam comprar carro popular, correto? E mesmo os milionários ainda compram financiado, né? Por exemplo, o Luciano Huck mesmo comprou helicóptero com dinheiro público, o dinheiro do BNDES, a juros subsidiados. Até os milionários compram, né? Ainda mais nós, pobres mortais. Né? Ainda mais nós, pobres mortais. Se os milionários compram, né, coisas financiadas, imagine a gente, né? Então, se não houvesse sistema de crédito, o capitalismo tinha... Exatamente, incrível, né? Incrível. Por isso que deixaram de falar do BNDES, né? Que quando abriu a caixa preta, aí viu que o Luciano Hang tinha pego mais de 50 empréstimos, etc. Aí deixou de falar de BNDES. Quando abriu a caixa preta, que viu os podres, pronto. Luciano Huck, essa turma toda pegando dinheiro público, né? Para, enfim, para financiar o luxo deles, né? Avião, jatinho, etc. E quando a gente vai comprar uma geladeira ali, a taxa de juros lá na estratosfera, né? Você já viu os juros do cheque especial, né? Vocês que têm cartão de crédito aí, experimentem passar 3 dias, né? Pagar do vencimento da fatura. É 30, 40 reais de juros, né? Quem já pagou, olhe lá depois na faturazinha, você vê a cobrança. E quanto maior o valor da fatura, maior é o juros, né? O pagamento por atraso, né? Multas, né? Aí é juro, aí você vai ver, é um valor, né? Bastante considerável. Porque os juros são estratosféricos. Já eles não, compram a juros baixinhos, né? Subsidiados. Com dinheiro público ainda, que é o dinheiro do BNDES. Maravilha ser capitalista no Brasil, né? Então, vamos lá. Então, essa função do dinheiro como meio de pagamento, né? Alguém ficou com alguma dúvida? O Arthur, os demais, Leandro, Juliana, Luiz Assis, Caio, alguma dúvida? Por mim, tudo bem. Certo? Então, o central não é se compra a prazo ou à vista com cartão de crédito ou de débito ou no cheque. O central é a diferença entre o ato de compra e o ato de pagamento da mercadoria. Se a mercadoria for comprada e o pagamento só ocorrer numa data futura, aí o dinheiro funciona como meio de pagamento. Chama a atenção de vocês para esse aspecto, tá bom? Que é importante. Pois bem, dessa função, né, do dinheiro, né, se estrutura todo o sistema de crédito, como eu já argumentei, né, e o Marx chama a atenção de uma coisa que eu acho fundamental, né, até para compreender o desenvolvimento da economia de mercado, né, da economia capitalista, da economia mercantil capitalista, que é o fato de que, à medida, né, que o capitalismo se desenvolve,
né? À medida que o capitalismo se desenvolve, como ele mesmo diz aqui, eu vou pegar aqui da pesquinha, né, que eu coloquei para mim mesmo. O Marx diz o seguinte, ó, só um minutinho para achar aqui. Deixa eu pegar no livro que é mais fácil, eu já sei onde está. Ó, o que ele vai dizer. Vou ler aqui para vocês. Quando a produção de mercadorias atingir um certo grau de desenvolvimento, a função do dinheiro como meio de pagamento ultrapassa a esfera da circulação das mercadorias. Ele se torna, né, a mercadoria universal dos contratos. Rendas, impostos deixam de ser fornecimentos in natura e se tornam pagamentos em dinheiro. Né? Então, o que ele está querendo dizer é o seguinte, à medida que o capitalismo se desenvolve, né, boa parte dos pagamentos que são efetuados na economia capitalista, né, são realizados a partir dessa função do dinheiro como meio de pagamento. Então, por exemplo, né, e isso é importante porque, por exemplo, como é que a gente paga nossos impostos? Né? Vou dar um exemplo. Eu pago, né, eu tenho um carro, né, quem tem carro aqui sabe do que eu estou falando. Como é que a gente paga o carro? O imposto do carro, IPVA. Quem tem carro aqui? Alguém tem Boleto. carro? Boleto. Boleto. Perfeito, boleto. Né? Pagamento de boleto provém de que função do dinheiro? Meio de Meio pagamento. de pagamento. Né? Inclusive, né, por exemplo, aqui no Detran de Sergipe, certo? Que é onde eu, né, moro e tal, e pago meu IPVA todo ano, você pode escolher pagar por boleto bancário, por cartão de débito ou de crédito. Inclusive, você pode até financiar o pagamento do seu IPVA anual. É por isso que ele fala, o dinheiro torna-se a mercadoria universal dos contratos, a função do dinheiro como meio de pagamento. Né? Então, o imposto a gente paga, né, a partir da função do dinheiro como meio de pagamento. Né? Vou dar outro exemplo, rendas. Quem trabalha aqui, certo? A renda, né, que no caso os salários, né, os nossos rendimentos, provém também da função do dinheiro como meio de pagamento. Vocês vão ver isso quando eu discutir a teoria da mais-valia, certo? Mas quando nós vamos trabalhar na empresa, né, como trabalhadores formais, etc., né, com carteira de trabalho, etc., a gente assina um contrato, certo? Assina um contrato. Aí o que é que nós vamos fazer? Nós vamos vender a nossa mercadoria, que é a força de trabalho para a empresa. Eu vou explicar no capítulo sobre a teoria da mais-valia. Nós vendemos a nossa força de trabalho. Então, o ato de compra vai se dar numa data X, né? A empresa compra a nossa força de trabalho. Agora, o pagamento vai ocorrer quando? Somente numa data futura. Né? Então, por exemplo, digamos que hoje fosse 1º de outubro. A empresa vai comprar a nossa força de trabalho, vamos começar a trabalhar, né, ao longo de todo o mês. E o pagamento só vai ser efetuado quando? No início do próximo mês, não é isso? Daqui a um mês. Nós vamos trabalhar um mês, correto? Ou seja, a empresa comprou a nossa mercadoria, que é a força de trabalho, e o pagamento só vai ocorrer numa data futura. Então, esse dinheiro que é utilizado para pagar os nossos salários provém da função do dinheiro como meio de pagamento. No comércio, né, em geral, até no comércio internacional, boa parte das transações econômicas são feitas mediante a função do dinheiro como meio de pagamento. Tá? Então, por exemplo, as empresas, né, financiam compra de máquinas e equipamentos.
importados, por exemplo. Aí vai financiar a compra dessas máquinas de equipamento e vai pagar durante, sei lá, 3, 4, 5 anos. Então, né? E aí, cada mês ela vai pagar a parcela, né? Que foi contratada, né? Junto àquele financiamento. Correto? O dinheiro está funcionando o quê? Como meio de pagamento. E a maior parte das transações é a partir da função do dinheiro como meio de pagamento. Principalmente quando essas transações envolvem grandes somas. É o caso do comércio atacadista, né? Boa parte das transações no comércio atacadista envolve grandes somas de valores e boa parte é a partir da função do dinheiro como meio de pagamento. Por isso que ele fala que a função do dinheiro como meio de pagamento torna-se a mercadoria geral dos contratos. Exatamente, Arthur. Né? Até o pequeno comércio, né? O comércio varejista já também utiliza amplamente, né? Se beneficia amplamente dessa função do dinheiro como meio de pagamento. Né? São raros hoje, né? Mas em todo o mercado, todos os mercados capitalistas, né? Todas as empresas capitalistas se utilizam amplamente da função do dinheiro como meio de pagamento. Né? No comércio, todas, né? Nas relações entre as empresas, de compra e venda, de uma empresa a outra. Né? Boa parte dessas transações são realizadas a partir do desenvolvimento do sistema de crédito, que pressupõe a função do dinheiro como meio de pagamento. Né? E aí, né, a partir dessa discussão sobre o meio de pagamento, Marx, né, vai chegar também a um outro conceito importante, que é o conceito de dinheiro de crédito. O que é o dinheiro de crédito? Olha o nome, dinheiro de crédito. O que é o dinheiro de crédito? Tá? Digamos, né, por exemplo, eu, produtor, né, de mouse, o Arthur, produtor de feijão, e o Luiz, produtor de livros. Então, eu produzo mouse, o Arthur, feijão, e o Luiz, livros. Tá? Aí, por exemplo, eu quero alimentar minha família. Tá? Eu quero alimentar minha família. Aí eu compro com o Arthur, financio a compra. Né? Aí digamos que o Arthur mesmo tem um crediário lá, a loja dele tem um crediário. Eu não paguei com o dele, né? O crediário da própria loja. Né? Como tem nas Casas Bahia, etc. Aí eu vou lá e compro feijão de Arthur, no valor de R$ 100. Né? Aí eu financio, né, a compra desse feijão para pagar em 4 vezes, 4 parcelas de R$ 25. Né? 4 parcelas de R$ 25 através do crediário, através do, enfim. Então, o que é que vai acontecer? Para que essa ação econômica, né, essa transação se efetive, vai ter que ser criado um título de dívida. Tá? Porque eu não tenho dinheiro para comprar à vista o feijão do Arthur. Então, o que é que eu vou fazer? O que é que o Arthur vai fazer? Ele vai criar um título de dívida. Então, nesse título de dívida, vai estar lá especificado o montante total da dívida, certo? E o valor de cada parcela. E a data de vencimento de cada parcela. Então, digamos que eu comprei hoje. Então, nos próximos 4 meses, né? Eu vou ter que pagar pelo feijão que eu comprei do Arthur. Então, no dia 15 de novembro, 15 de dezembro, 15 de janeiro e 15 de fevereiro, eu vou ter que pagar, né? Parcelas de R$ 25 nesses 4 meses, né? Com o último mês, 15 de fevereiro. Então, o Arthur criou um título de dívida contra mim. Ou seja, eu recebi o feijão, né? Eu comprei o feijão, e esse título de dívida é a garantia que ele tem, né? Que ele emitiu contra mim, né? Nós dois assinamos lá o contrato. É a garantia de que ele vai receber o pagamento do feijão dele nessas datas futuras. 15 de novembro, dezembro, 15 de janeiro, 15 de fevereiro. Tá? Então, vejam. O Arthur agora está de posse desse título de dívida. Tá?
Só que o Arthur, né, deve R$ 100 ao Luiz Assis, que ele comprou um livro em algum momento lá. Só que o Arthur está sem dinheiro em caixa para pagar à vista, dinheiro mesmo, uma nota de R$ 100. Né? Mas a data de vencimento da dívida está próxima. Só que o Arthur não conseguiu né, vender feijão para ter, né, R$ 100 para poder possibilitar a quitação da dívida que ele tem com o Luiz Assis, né, dos livros que ele comprou lá no passado. Aí o Arthur chega para o Luiz Assis e diz assim: Luiz, é o seguinte, eu tô R$ 100, não tenho dinheiro agora em caixa, não tenho R$ 100, não consegui vender meus feijões, teve aí o Paulo aí, né, ele produz, enfim, mouse, só ele comprou o meu feijão, mas só que ele não pagou à vista, ele, né, eu emiti um título de dívida contra ele, né? É o seguinte, eu não tenho R$ 100 para lhe dar agora, para pagar para você. Mas você aceita, já que eu lhe devo R$ 100, o título de dívida, né, que eu emiti contra ele, é de exatamente R$ 100. Posso quitar minha dívida com você? Com esse título de dívida que eu emiti contra ele? Aí o Luiz Assis aceita, né? Ele aceita, tá? Ele aceita esse título de dívida. Então, essa dívida que o Arthur contraiu contra mim, quem vai receber esse dinheiro nessas datas futuras, 15 de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, não vai ser mais o Arthur, mas sim o Luiz Assis. Porque o título de dívida agora está sobre a posse do Luiz Assis. Certo? Está sobre a posse do Luiz Assis. Então, é o Luiz Assis que vai receber, né, esses 4 pagamentos de R$ 25 em datas futuras. Então, esse título de dívida aí, que quitou essa dívida do Arthur com o Luiz Assis, tá? Funcionou como dinheiro de crédito. Esse crédito, né, que o Arthur tinha para receber meu, foi transferido para o Luiz Assis. Então, esse título de dívida funcionou como dinheiro de crédito. É como se ele substituísse o dinheiro vivo, o dinheiro real, né, uma nota de R$ 100, na quitação da dívida. Por isso que é dinheiro de crédito. Né? É o próprio título de crédito, título de dívida, que é utilizado para saldar uma determinada dívida, né, quitar uma determinada dívida, no lugar do dinheiro vivo, do dinheiro real. Tá? Então, esse tipo de prática é muito comum no comércio. Né? O Luiz Assis mesmo poderia ter, né, poderia pegar esse título de dívida e pagar uma dívida que ele tem, por exemplo, com a Juliana. Tá? Pagar uma dívida que ele tem com a Juliana. Digamos que a dívida não fosse de R$ 100 que ele tem com a Juliana. Ele tem uma dívida de 110 com a Juliana. Aí a Juliana aceita o título de dívida, né, como quitação da dívida. Então, ela vai receber essa dívida de 10 e o Luiz Assis vai dar mais R$ 10 para quitar a dívida total de 110. Ele só vai utilizar o dinheiro para saldar o resíduo, né, o valor líquido. Então, ela tem agora o quê? R$ 10, né, em dinheiro, mais 100, que é o título de dívida. Então, quem vai receber nesse dinheiro em data futura não é mais o Luiz Assis, é a Juliana. E assim sucessivamente. Né? Ela poderia também, né, utilizar esse título de dívida para pagar o Leandro Jorge, né, caso o Leandro Jorge aceitasse, né, esse título de dívida como quitação de uma dívida que a Juliana tem com ele, né? E assim sucessivamente. Então, o dinheiro aí, nesse caso, é dinheiro de crédito. O título de dívida mesmo está sendo utilizado para quitar as dívidas. Né? E só é utilizado o dinheiro real, né? O dinheiro, né? Por exemplo, para saldar, só para compensar o resíduo. Então, o que é que acontece no sistema capitalista? Né? Surgem instituições, né, que se especializam nessa tarefa de realizar compensação de pagamentos. Né? E aí as dívidas dos diferentes produtores de mercadorias vão sendo comparadas umas com as outras,
né? Como nesse exemplo aqui que eu dei para vocês, e só o resíduo, aí você vai comparando, né? Vai comparando, vai fazendo o ato de compensação de pagamento, né? E você só vai utilizar o dinheiro real para liquidar o resíduo. Como no caso do Luiz Assis, assim, no caso do Luiz Assis, né? Que ele pagou somente R$ 10 a Luciana. Ele transferiu o título de dívida de 10, né? Da dívida de 110, ele só pagou 10, porque ela aceitou os 110, os 100, né? Que é o título de dívida, e só pagou o resíduo de R$ 10. Então, se desenvolvem instituições próprias no capitalismo que se especializam nessa tarefa de fazer a compensação de pagamento entre todos os participantes do mercado, né? E isso é muito comum no comércio, principalmente no comércio atacadista, né? No sistema financeiro isso também é muito, muito comum, né? Muito usual. Tem instituições financeiras que compram dívidas de bancos, né? Isso já aconteceu comigo na época que eu era quebrado. Ainda sou hoje, mas menos, né? Pelo menos já estou trabalhando. E já mantenho meus gastos de acordo com o que eu recebo todo mês, né? Então, já aconteceu isso comigo, por exemplo, né? De uma instituição financeira comprar a dívida que eu tinha com um banco, né? Um banco conhecido, que eu não vou falar, e que é a gravação, e ela comprou e eu acabei. Comprou a dívida e eu acabei, né? O dinheiro que esse banco tinha para receber foi essa outra instituição financeira, né? Que recebeu. Não é porque eu paguei essa outra. Tá? Então, é algo parecido aqui, né? O Arthur tinha para receber de mim, né? Agora, quem tinha para receber agora esse dinheiro, no final aqui das contas, foi a Juliana, né? No final das contas, foi para a Juliana, porque esse tipo de dívida saldou a dívida que o Arthur tinha com o Luiz, né? E o Luiz, por outro lado, usou esse título de dívida, que funcionou como dinheiro de crédito, para saldar a dívida que ele tinha com a Juliana. Né? E ele só compensou o resíduo, né? Porque a dívida que ele tinha não era só de 100, era de 110. Então, ele precisava de mais R$ 10 para saldar a dívida total que ele tinha. Né? Então, o que essas empresas fazem, principalmente instituições financeiras, é exatamente isso. Elas comparam uma dívida com outra, né? vai compensando uma dívida com outra, né? E o dinheiro real só é utilizado para liquidar os resíduos. Caso o somatório, né, desse processo, né, de compensação de pagamento seja maior do que zero. Aí você utiliza o dinheiro real para compensar o resíduo, como foi o caso aqui do Luiz Assis com a Luiz Juliana. Entenderam? Exatamente, Luiz Assis. Exatamente. Só que é muito mais complexa, certo? É uma discussão lá do livro terceiro, mas tem exatamente a ver com isso. Certo? Tem exatamente a ver com isso. Muito bem colocado. Só que é uma forma muito mais complexa, certo? A gente ainda está aqui né? Está se referindo somente às transações do comércio atacadista, eu nem entrei nessa parte da esfera financeira, mas tem relação exatamente com isso mesmo. Muito bem colocado. Entenderam, pessoal, o conceito de dinheiro de crédito? Né? Perceberam que é o título de dívida que substitui o dinheiro real, né, para quitar uma dívida existente? Por isso que é dinheiro de crédito. O próprio crédito, né, que uma pessoa tem a receber, funciona como dinheiro aí nessa relação econômica. Né? Só que o dinheiro de crédito, né, ele tem a função dele como dinheiro é ter um alcance limitado, né? Por isso que ele não é o equivalente geral. Nem todo mundo vai aceitar título de dívida com pagamento, né, de dívidas já existentes. Né? Então, essa é a função do dinheiro como meio de pagamento. Já está chegando o final aqui, e essa função última é o dinheiro mundial. Eu vou deixar para semana que vem, tá bom? Porque essa é eu tenho certeza que vai gerar muita
vai gerar algumas dúvidas por parte de vocês, que a gente vai falar do dinheiro no comércio internacional. Né? A gente vai falar, por exemplo, o papel das reservas cambiais, do dólar, né, na economia internacional. E toda essa discussão tem a ver exatamente com essa última função do dinheiro, que é a última que a gente vai discutir, né, que é a função do dinheiro como dinheiro mundial. Tá? Então vamos deixar, né, para a próxima aula, que só tem 7 minutos de aula, e eu tenho certeza que essa discussão vai se alongar um pouco mais. Tá? 7 minutos não vai ser suficiente para completar essa discussão. Mas, das funções que foram discutidas hoje, né, qual foram mesmo? Só foi uma mesmo? Só foi uma ou foi duas? Foi uma só. Da função como meio de pagamento ficou claro para todos? Sim, sim. Alguém não entendeu? Quem não entendeu? Então, eu vou fechar aqui, tá bom? Já que ninguém se manifestou, então acho que todo mundo entendeu, né? Relativamente bem. Então, vou interromper a gravação aqui.